dia. Vou esperar as pessoas entrarem para poder começar. Tá bom? Vou enrolar um pouquinho aqui esperando as pessoas entrarem pra gente bater um papinho hoje. Tá certo? Só tô vendo uma pessoa aí, vou enrolar um pouquinho, aí eu entro e a gente conversa. Vamos falar um pouquinho sobre as fugas hoje, né? Trevo de 4 folhas, oi Silei, de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar da vida. Ai, 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 tu que tem esse abraço casa, se decide bater asa. Vão dando oi quem foi entrando. Eu juro, afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Começa já. Tô esperando entrar mais gente. Eu só quero leve da vida pra te levar. E o tempo parar. E é só te levar na hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Olha quem tá aí, Eurenice. Legal ver você por aqui. Obrigada, Sônia. Amo você, beijo. De 4 folhas é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa, pedaço de sonho que faz eu querer acordar pra vida. Ai, ai, ai. Bom dia pra todo mundo que tem esse abraço casa, se decide bater asa e leva pra passear. Legal, Eurenice, é bom quando tem os amigos por aqui. Ainda bem que você conseguiu ver hoje, né? E vai conversar um pouquinho. Eu só quero leve da vida pra me levar. E o tempo para. Elisângela, tem que comemorar a vida. É o jeito. Não dá pra ficar chorando, não. Tem que ser feliz um pouquinho. Um pouquinho. Quando aqui tu tá. Tem que começar a equilibrar o dia com energia boa, sabe? Que o resto do dia vai bem. Oi, Jorge! Vamos ver você aqui. Sandra Jussara tá dizendo que adora muito nossos vídeos. Obrigada, muito bom escutar isso. Ó. Eu só quero leve da vida pra me levar, ó. E o tempo para. Eu só preciso levar a hora pra passear. Pra cá e pra lá e pra cá. Oi, Rafael. Saudade de você, não tinha te visto mais. De 4 folhas. Oi, Gisele. Falar um pouquinho sobre fuga hoje, tá bom? É trevo de 4 folhas. Quem não tiver seu trevo de 4 folhas, que consiga um, viu? É muito bom. Eu vou baixar agora. Já equilibrou, né? Já começou bem com a resenha. Deixa eu desligar aqui. Desligar essa caixa. Prontinho. Gente, vamos começar a conversar. Acabei de receber há pouco tempo. Me marcaram em outro pedido de ajuda de fuga, né? Bom dia, Júlio. E o número tá me assustando, mas é normal pro período, né? Então, eu vou divulgar, ainda vou pegar certinho uma foto para divulgar. Tá sendo quase um por dia, né? Tem dias que é mais de um pedido por dia de ajuda para divulgação de ave sumida, ave que fugiu. Então, vale fazer um alerta para os tutores que quando uma ave foge, né, muitas vezes a pessoa fica se culpando,
as pessoas também ficam... É um momento que a pessoa já está muito frágil, já está, sabe? E as pessoas caem em cima, questionando como é que foi deixar isso acontecer, como se alguém deixasse isso acontecer, né? Eu entendo esse lado das críticas, tem gente que diz que não é para acontecer, não deveria acontecer, que é descuido e tal, e falam mil coisas. Mas se acidentes não acontecessem, gente, não existiria a profissão de segurança no trabalho, não existiria um curso, uma graduação sobre isso, não existiria uma técnica sobre segurança, certo? Porque acidente acontece, por mais que se tenha cuidado, né? Nós somos falhos, a gente tem que... Isso vale para tudo na vida da gente. Quando a gente começa a entender que a gente é falho, que a gente vai errar, não que a pessoa tem que estar perdoando sempre os mesmos erros, né? Existe também níveis de mancadas que a gente dá um com o outro, que a gente dá na vida também. Mas a gente tem que entender que as pessoas vão errar, que o erro faz parte da humanidade, que nós somos humanos e como humanos somos falhos, né? Daí a gente tem que estar pronto e saber que isso pode acontecer. O que a gente pode fazer é tentar diminuir o máximo a chance que isso aconteça, porque a implicação de uma ave quando foge, ela é muito grande mesmo. Então a gente talvez as pessoas, por desconhecimento, estejam desprezando um fator que estamos na época bem no período de reprodução, período reprodutivo. Muita gente mora ou em área próxima à mata, ou em área que mesmo urbano, sempre está passando bandos de aves livres, de aves de vida livre. Seja maritaca, seja papagaio. Hoje em dia é muito comum nas cidades, até ararinha, a gente vê de tudo, né? Bandos livres que passam. Então eu já vi relato de tutores, minha ave está esquisita. Semana passada mesmo eu tive conversando com a pessoa. Minha ave está esquisita, eu noto que ele fica agitado certas horas, né? Ele fica tenso, ele muda o comportamento dele, sempre está passando um bando aqui. Então a gente tem que entender que a gente tem aves que elas se comunicam com outros, né? Mesmo a que está cativa se comunica com quem está passando ou quem está vivendo na circunvizinhança. Eles fazem comunicações com vocalizações que a gente não entende, mas eles entendem. E essas aves chamam eles. E eles querem ir, mas eles querem ir não é porque a sua casa é ruim, mas porque indivíduos da mesma espécie deles estão chamando e eles têm curiosidade de conhecer o mundo como a gente tinha também. Né? Como a gente tem, né? Vale para os novos que ainda quer sair explorando. Então, é um ponto a se considerar que o cuidado da gente tem que ser redobrado nesse período, né? Que as fugas, elas aumentam muito, 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 muito mesmo. Muito. Aumenta muito a questão de fuga. Não chegou o Natal ainda, porém, já se começou a loucura do Natal, né? Que a loucura do Natal já começa em novembro, tem gente que já começa em outubro. Então, nesse período do ano, tá todo mundo muito ligado com a questão de festa, de comprar presente, de decorar a casa. E as pessoas começam a sair um pouco da rotina e, sabe, a cabeça parece que começa a ficar meio louco. E quanto mais próximo do Natal, mais piradinho as pessoas vão ficando. E isso também contribui com as fugas, porque você acaba cometendo pequenos deslizes que quando você está atento, você não cometeria. De deixar uma porta aberta, de acabar esquecendo de fechar uma janela, em N situações, certo? Então, é uma época que exige muito mais atenção dos donos. Os casos de fuga aumentam absurdamente nessa época e na época de férias e vai continuar aumentando se a gente não se conscientizar que a gente precisa
quando o assunto é eles, e tentar estabelecer uma rotina de atitudes de segurança, como eu tento fazer aqui, né? Posso falhar, já falhei, posso falhar, mas eu tento. Eu tento desligar os portões na hora que eu vou, antes de soltar eles. Eu tento verificar se as entradas estão todas fechadas. Eu tento estabelecer algumas normas que sejam seguidas, como deixar a cadela em outro espaço para que eles não tenham contato, para tentar minimizar as chances de acidente. Mesmo sabendo que um dia alguém desastrado ou que chegue louco passando por algum problema entre estabanadamente e deixa uma coisa aberta, é um risco que se corre. Mas a gente tem que parar para pensar que isso é muito sério e é todo dia casos e casos. Gisele está perguntando. Gisele é do caso do papagaio Cocó. Adna, você acha que mesmo já estando escuro, 19 horas, horário em que eles já deveriam estar arrumadinhos para dormir, ele pode ter ouvido um bando? Gisele, nesse horário, normalmente o bando ele tá recolhido, né? Que ele, assim que o sol baixa... Aí, mas eu me atrapalho. É porque eu não sei aí que horas escurece, né? Eu lembro quando eu fui para São Paulo, 7 horas da noite, às vezes 8, ainda estava claro. Aqui 6 horas está completamente escuro. Aqui às 18 horas já está completamente escuro. Então isso vai variar de acordo com o seu local. Mas assim, eles quando na natureza, se você sentar e começar a observar, quando o sol começa a se pôr, eles já começam a vocalizar mais, porque eles estão chamando o bando, dizer, ó, tá na hora, né? Vamos começar a nos organizar para comer alguma coisa e recolher. Quem parar para observar, ele vai ver esse comportamento. Então, vai de acordo com o pôr do sol aí na sua região. Tem outras coisas que pode ter causado a fuga de Cocó que não seja só o bando, né? Às vezes entra, por exemplo, um gato e você não viu, não que pegou ele, né? Até porque a asa que ele estava, ele voava. Mas ele viu algum bicho, ele se assustou e voou. Muita fuga, ela não é uma fuga proposital, eu não quero ir embora. É o susto, entendeu? Então, às vezes, entrou um bicho. Aqui eu já vi ave doida, apavorada por causa de uma barata, né? Então, não precisa nem ser um gato. Às vezes, uma barata, uma lagartixa, alguma coisa que assustou ele voou. O problema da fuga é... A ave, ela não quer ir embora, ela não quer lhe deixar. Mas o comportamento de aprender a geolocalização, aprender a sair, se localizar num espaço-tempo e voltar, é aprendida com os pais. É os pais que fazem esse ensinamento. Eles começam a sair do ninho, né? Muitas vezes eles já estão emplumadinhos e as pessoas acham que caiu, que ele não sabe voltar, mas ele está ali explorando. Isso é um comportamento comum de filhote, né? As primeiras vezes que ele sai, às vezes a pessoa acha no chão o filhote já emplumadinho, mas ele já estava dando o primeiro voo dele, ele caiu, porque ele ainda está aprendendo. Ele começa a explorar aquela localização ali, isso tudo acompanhado dos pais de longe. É o que o humano faz, acha aquele filhote e no lugar de procurar um galho alto, né? Porque se você colocar ele num galho alto, que você não precisa muitas vezes achar um ninho não, gente. Onde tem filhote, a gente tem que botar na cabeça da gente que onde tem filhote, tem pai e mãe perto, né? Eles não costumam abandonar os seus bebês, né? Eles às vezes se afastam um pouco, vão pegar comida, alguma coisa, mas um deles estão sempre ali de longe olhando. E eles se mantêm de longe, os pais, quando vê o mano perto, né? Então muitas vezes você não está vendo os pais, mas eles estão escondidos entre as folhagens e estão observando o que vocês estão fazendo com o filhote dele. Então, não se preocupem, que a gente tem que pensar que se a gente não tivesse lá, eles dariam um jeito de se virar, né? Então, quer proteger o filhote? Ah, não, mas um gato pode passar aqui, um cachorro pode passar aqui.
pega o filhote que você achou no chão, coloca, se você não achou o ninho, coloca num galho alto que ele fique protegido e deixa a natureza seguir o curso dela. A gente tem que aprender a respeitar a natureza. A gente só deve pegar esses filhotes e trazer para casa se ele tiver machucado. Se ele não tá machucado, se ele tá bom, bota lá num galho de árvore alta, que não se preocupe que os pais vão levar comida, vão tratar dele como se estivesse na natureza. Se ele estivesse na floresta, você não estaria lá, ele teria caído no chão e a natureza se disse. É normal que ele caia para fazer as explorações dele. Gisele disse que no horário que Cocó fugiu já estava escuro. Eu lembro que você disse que era à noite, no dia que você entrou em contato. Mas é porque pode ser muita coisa. Às vezes cai uma coisa, eu já vi ave aqui se apavorar. Porque caiu uma coisa perto e o barulho assustou e ele saiu voando. O problema é que ele sai voando e não sabe voltar. Acaba se perdendo, né? Aí se você tem, por exemplo, o que eu acho muito pior é quando é área urbana. Porque, por exemplo, se fugir aqui em casa, aí ele vai parar na outra rua, aí uma pessoa tenta pegar, ele se assusta, vai mais pra longe. Aí passa um carro, um buzinaço, aí ele se assusta com aquela buzina, voa mais pra longe. E nessa dele tentar se proteger, ele vai se afastando. É muito complicado, gente. Fabiana tá perguntando qual é o tema. O tema, queria dar esse alerta sobre a fuga e vou abordar outras coisas, mas não tem um tema basicamente assim específico, não. Rafael tá dizendo que a pavoa dele fugiu esses dias, mas entregaram a ele. Sorte sua, viu? Sorte sua. Olha quem querendo arrumar treta. Olha só, querendo arrumar treta. Diego tá dizendo, bom dia, música alta faz mal para as aves. Diego, eu acho que depende muito do volume que essa música esteja, né? E da relação de onde está a música para onde está as aves. Eu acho que a música alta, se for exageradamente alta, ela vai fazer mal para o humano, ela vai fazer mal para a ave, né? E tem a questão também de cansar, sabe? Você não sabe se a ave quer escutar aquela música, se ela tá curtindo, né? Aqui eu boto música para eles desde que eles chegaram. Boto aqui de dentro, não levo o som lá para fora, eu boto da sala para a janela irradiar a música lá fora para eles. Boto num volume razoável, nem altíssimo, apesar de que às vezes tem carro de som que passa na rua e aquilo até faz mal para mim, imagine para eles, mas aí eu não tenho controle sobre o carro de som da rua. Mas eu acho que vai muito de bom senso. Eu acho que bom não faz nem para humano, é tanto que existe regulamentação sobre o volume permitido, né? Porque aquilo ali pode ofender o sistema auditivo. Mas eu consigo hoje perceber quando eu coloco e eu já sei o estilo de música que eles gostam, e quando eles não gostam aqui, eles costumam ficar esquisito, fica quieto. Quando eles gostam da música, às vezes eu boto e sento ali com eles. Ou eu levo e ligo no meu celular mesmo. Aí eles encostam perto, as calopsitas vêm tudo pra juntinho, os papagaios começam a vocalizar, a arara vocaliza. E tem músicas que eles tentam cantar também, eles tentam acompanhar, porque eles têm os cantores preferidos deles. Graças a Deus, por enquanto, tem combinado com os meus, né? Aí dá certo, porque a gente se diverte junto. Mas assim, por exemplo, Legião Urbana, que eu adoro, os papagaios odeiam Legião Urbana, eles não gostam muito, não. Gisele tá dizendo, oi, bom dia, estou na cozinha, mas estou ouvindo. Eu espero que eu tenha respondido. Beijão, faz aí uma coisa bem gostosa, viu, Gisele? Espero ter respondido, Diego. Acho que é bom senso essa questão do volume do som, né? Eu não botaria tipo boate ou aquela coisa que chega a seu corpo vibrar, porque não faz bem nem pra gente. Ana Cátia tá perguntando, Adna, na sua opinião, aparar as asas é maus tratos?
Ana, vamos lá falar sobre isso. Eu acho que o que eu penso, né, a minha opinião sobre a questão de aparar a asa é, numa escala que a gente tem que fazer escolhas, a segurança ela está sempre em primeiro lugar. Então é melhor que uma ave esteja com a asa parada do que ela cair na mão de uma pessoa que vai revender ela ou que vai trancafiar, porque eu já vi casos assim, a menina me contando, chorando, porque ela disse que a ave dela, e ela não tinha como brigar pela ave, porque a ave não era legalizada, é um agravante de quem ainda insiste em comprar ave não legalizada, e ela escutou a ave vocalizando, subiu no muro, falou com a pessoa e a pessoa disse que não é o dela. E a ave está trancada. E não tinha como dizer que não era o dela, porque tinha características físicas como uma unha, por exemplo, faltando no petal. Alguns detalhes físicos que identificavam que era realmente a ave dela. E, enfim, a pessoa não devolveu. Não devolveu e você não pode invadir o domicílio e você se vê de mão atada porque você também não pode procurar a polícia porque você também está errado porque sua ave é ilegal e é um problemão, entende? É um problemão. Então, eu acho que em primeiro lugar a segurança. Deixar uma ave com a asa inteira é o ideal, é o que todo tutor deveria fazer. Não tem sentido pegar um bicho que voa, né? Eu sempre uso esse exemplo do avião. O que é que faz? Assim, o que faz um avião ser um avião, né? O que diferencia ele é que ele voa. Se eu tiro a asa do avião, ele passa a ser como se fosse um carro com 2 pneus, mas ele não é mais um avião. Se eu tirar a asa, se eu tirar a capacidade de voo do avião, ele deixa de ser avião. Então, eu estou descaracterizando completamente a essência daquele bicho. A essência maior de uma ave é voar, né? De um passarinho é voar. Então, para mim, eu não consigo aparar a asa. Eu tentei no início, quando eu tive aqui um caso de fuga. Eu tentei fazer isso com a arara, mas eu queria chorar. Eu pegava a tesoura e quando eu ia fazer, aí eu dizia, não, amanhã eu faço, e foi ficando para amanhã, e eu sentia vontade de chorar, comprei até tesoura específica, mas não consegui, não consigo. Me faz mal, me machuca, me machuca parar a asa deles. Então, eu acho que, e a gente não pode desprezar, que é uma questão física também. É comprovado já, isso existe em literatura médica, a ave que voa, ela vive mais, o corpo dela funciona melhor, o condicionamento dela é melhor, e a gente tem que entender que a estrutura biológica, física dela foi toda projetada para voar. Então, se ela não voa, o organismo dela não funciona como deveria funcionar. Então, para mim, eu não acho que seja maus tratos quando é uma questão de segurança, de você preservar a vida daquele ser. Mas o ideal, se eu fosse dar uma classificação de tutor, para mim, o premium é aquele que consegue montar uma estrutura, dar segurança para que aquela ave consiga voar, pelo menos dentro daquele ambiente de casa dela. Não vou nem falar em sair, fazer voo livre, né? Que também tem muitos riscos de fuga da ave, isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, mas que você não tire completamente a capacidade de voo dela. Ela, pelo menos dentro da sua casa, como aqui, ali fora, eles voem bastante. Eles têm autonomia de dizer se quer estar no meu braço ou não, porque quando ele não quer, ele voa, e de ficar e fazer o que eles querem. Tentar respondendo aqui aos poucos. Ana Carolina diz, fizemos de tudo para ajudar a asa a crescer, incentivamos ela a voar, mas minha casa é toda telada, exatamente. A única que eu cortei foi de Mariana,
que eu contei já em outras lives aí, que ela fugiu o primeiro dia, quer dizer, quase fugiu. No primeiro dia que ela chegou aqui, e eu passei mais de 15 dias muito ruim. Mas agora ela já tá dando os primeiros voos dela, ainda pouquinho, tímido, de lugar perto, mas eu tenho fé que em pouco tempo ela vai estar igual aos papagaios, com certeza. Gisele tá dizendo, esse foi meu grande erro, eu tinha que ter telado a casa inteira. É porque a gente tem que pensar que a gente está inserido no mundo, né? E por mais bom coração que a gente tenha, por mais que a gente tenha boas intenções, eles se fugirem, eles estão à própria sorte e podem cair na mão de pessoas erradas. E o que eu vejo de grande problema hoje se a gente tivesse talvez em outros locais, as pessoas, como a gente vê outros países aí, né, com centros de objetos achados e perdidos, abarrotados de objetos que as pessoas acham e entregam. Não que uma vida seja um objeto, mas é um agravante maior ainda. Porque a gente está num país que a gente acha uma vida, um membro de uma família, de alguém. A gente não respeita aquela vida, não respeita o sentimento daquela vida e não procura a família dessa vida. Ele é tratado, é aquela famosa frase que muita gente, mas é só um bicho, né? Vi uma pessoa comentando essa semana, a pessoa dizendo que reclamando porque o bicho sofria maus tratos, porque vivia numa gaiola pequena, vivia trancado, e ela disse que a mulher, ela tentando ajudar, e a mulher disse, olha, ele só é um bicho e ele está acostumado a viver assim. Então, é uma questão que a gente tem que entender que falta muito, eu acho que falta aí mais algumas décadas de conscientização, de mudança da gente como pessoa, né? A gente precisa mudar primeiro como pessoa e como sociedade, para que as coisas comecem a mudar. Qualquer mudança no país da gente, por mais que a gente só coloque a conta lá para os governantes, eles são resultados da gente mesmo. Então, a gente não vai ver grande mudança não. E o maior perigo mesmo deles são as pessoas. O maior inimigo das aves, infelizmente, ainda é o ser humano. Ana Carolina está dizendo, eu não tenho coragem de aparar. Quando comprei a minha papagaia, ela veio com a asa cortada de um lado e me doía muito ver ela tentando voar e caindo que nem uma pedra no chão, exatamente. Os meus vieram, e eu tenho como dar esse depoimento, porque eu vivi isso, né? Eles vieram, mas é como eu disse, eu comprei, eu entrei nesse negócio de papagaio com uma visão poética, né? Achando que tudo era lindo, cor-de-rosa, tudo era maravilhoso. E depois você dentro desse mundo de aves, do mercado de aves, da forma que eles são criados, a forma desrespeitosa que eles são vistos, né? E eu tô falando isso por todo mundo, é que meus olhos abriram, eu comecei a aprender, mas eu comecei sem saber nada. Eu comecei errado como todo mundo, né, como a maioria. Eu procurava um papagaio pela fala, que é errado, né? Eu não entendia nada, não sabia de nada. Eu fiz tudo errado que quem está começando faz, que é normal, né? Cometi todos os erros. E hoje eu faria tudo completamente diferente, gente. Os meus vieram com a asa parada, o criador, ele viu que eu era zero em experiência, ele ficou com medo que eles fugissem. Minha casa na época não era telada, eu não sabia de nada, e se eles tivessem vindo com a asa inteira, com certeza eu teria perdido lá mesmo, porque eu não entendia de nada. Gisele está dizendo, vocês não têm noção de quantas mensagens de crítica eu recebo por não ter cortado a asa do cocó. Essa decisão nós tomamos muito conscientes dos riscos de fuga, pois pensamos que se ele é uma ave tem que voar. E ele voa muito dentro de casa.
dentro de casa. Assim, eu procuro ter muita responsabilidade e saber separar muito bem as coisas e ter... Eu vou errar, eu vou falar coisas que eu não deveria falar, eu vou mudar de ideia, mas eu acho isso muito bonito, sabe? A gente poder mudar de ideia, a gente poder sair do lado A para o lado B, a gente poder ver que cometeu um equívoco, isso é muito bonito porque isso significa que a gente está crescendo, né? Então, o que às vezes alguns podem considerar como inconsistência, se a gente pensar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de amor, vai dizer não, é porque a pessoa está refletindo. Então eu posso mudar de ideia do que eu disse mês passado, do que eu disse ontem e do que eu disse ano passado. Que eu estou pensando sobre aquilo e eu tenho, isso é um direito que me cabe, mudar de ideia. A gente tem que estabelecer isso. Mas num ponto disso aí, eu sempre procuro ter cuidado nas orientações que eu dou. Voltando a dizer que eu posso errar. Mas vocês, eu tento não chegar para vocês e dizer: ah, não tele, deixe, crie vínculo, ele volta, ele não vai embora, ele pode ir embora. Por mais vínculo e amor que ele tenha com você, como eu disse, a maioria das vezes dos acidentes que ocorrem é por algum susto que levou. Já vi papagaios que a pessoa disse, ele tem asa inteira, ele voava aqui, ele já está há 15 anos, nunca foi embora. Até um dia que ele vai. E ele não foi porque ele quis. Porque naquele dia estourou um transformador e foi um barulho absurdo, um carro bateu do lado, ele se assustou e saiu desesperado voando. Eu já vi acidentes acontecendo de fuga com profissionais, que a ave passou, por sorte dele, 1 ano depois a ave apareceu. Né? Uma pessoa procurou e entregou, 1 ano, mas passou-se 1 ano para entregar. Então, gente, eu não vou dizer a vocês, para vocês ficarem, não, deixe solto, vá treinando, que ele fica por aqui, e pode acontecer. Porque eu nunca digo, vá praticar voo livre. Porque, inclusive, com quem pratica, inclusive com os profissionais, acontecem deles perderem aves, né? Quando a gente cria assim solto, sem segurança nenhuma, a gente tem que lembrar que existe um mundo ali na volta, né? Eu contei um caso aqui de uma ave que ela fugiu, ela se assustou com um carro de som que passou, e na hora que o cara estourou o som de uma vez, ele saiu voando, e ele não foi longe não. Ele desceu na esquina, a dona vendo ele, só que ela já era de idade, ela não conseguia correr. Um carro parou, pegou o papagaio e botou dentro do carro e levou embora. Então, são coisas que podem acontecer. Nesse inteirinho de tempo, um cachorro pode pegar, um carro pode atropelar. N coisas podem acontecer. Inclusive, você nunca mais achar essa ave. Então, a gente, quando se trata de... Eu moro em área urbana, né? Eu moro em área urbana e deixar eles livres e sem proteção é uma coisa que vocês não vão ver Adna dizendo, vá, faça, pode fazer, porque ele tem vínculo afetivo comigo, ele vai voltar. Eu procuro ter responsabilidade, porque se a pessoa vai e faz aquilo que eu digo e o dela foge, ela vai dizer, não, mas a Adna disse que com ela dá certo. É a velha história do cachorro, né? Que a gente sempre diz, olha, cachorro e gato, os veterinários estão sempre alertando as pessoas, mas eles convivem faz 10 anos. Gente, tem gente que mora 10 anos com a pessoa até um dia que ela vai, tem raiva e mata a outra. É a mesma coisa, a diferença é que a ave não tem força, não tem estrutura contra a boca de um cachorro, contra a boca de um gato, fora as bactérias que existem, por exemplo, a Pasteurella na saliva do gato, que muitas vezes quando ele morde de brincadeira a ave nem morre da mordida, ela morre da infecção, porque ela não tem imunidade para aquele tipo de bactéria, e é fatal para a ave, e as pessoas não pensam nisso. Então, eu sempre vou pela prudência,
é uma coisa que vocês vão ver minha aqui, é de pequena isso. Eu sempre vou, o que a lei diz? A lei diz que não pode fazer isso, eu vou dizer o que a lei diz. Quando a lei mudar, eu mudo o que eu digo, né? E se eu tiver que escolher, eu vou escolher pela prudência. É uma forma de trabalho. Ah, eu não falei não. Gi tá dizendo, Adna, desculpe, se você falou sobre os meus, por favor, repita. Tocou o interfone aqui. Adna tocou. Por gentileza, pode repetir sobre o Bento e a Bia? Eu não falei não. Eu ainda tô na história da fuga, Gisele. Ainda tô falando de fuga. Eu não falei sobre Bento e Bia, não. Ana tá perguntando, quando vem do criador, a asa vem a parada, passa quanto tempo para crescer? Não, no meu caso, ele viu que eu não entendia nada. Os papagaios foram minhas primeiras aves. Eu disse a ele, eu não sei de nada. Eu ainda não tenho um veterinário especialista de ave. Eu não sei quem poderia cortar para mim essa asa. E ele sentiu que eu era zerada. Aí ele disse, não. E depois ele mandou, e depois que já estava no avião, ele disse, olha, eu aparei a asa tal, porque eu senti que você tá muito insegura e para não ocorrer de você acabar de comprar o papagaio e eles fugirem. E foi bom porque aqui em casa a corrente de vento é muito forte, a casa é muito grande e seria muito fácil eles fugirem, até pela minha inexperiência. Nesse caso ele mandou aparado. Ceci Quirino disse, não peguei sinusite do meu papagaio, ele tem. Ceci, é melhor você ir para médico, né? E verificar. Eu sei que tem doenças que o papagaio passa, como a clamídia, que afeta a parte respiratória. Então, se você está dizendo que é sinusite sem ter ido para o médico, eu aconselharia você fazer o exame em você para ver o que é que você tem de fato, inclusive teste para clamídia e fazer nele também se ele está tendo frequência de problema de sinusite. Não sei porque eu estou falando aqui na suposição, né? Não sei se você já levou e fez esse tipo de teste e se analisou isso direitinho. Rafael tá dizendo, bom dia, Adna, trabalhando, depois assiste pelo Facebook. Show demais suas lives. Beijo, moço. Vá com Deus. Gente, as lives eu tô baixando e tô jogando no YouTube também. Então, muitos vídeos que você não consegue assistir aqui, você pode assistir no YouTube. Olha quem tá aqui, Karine Honorato. Gente, vejam a página dela no Instagram, né? Deixa aí o endereço, Karine, do teu canal do Insta, para as pessoas. O canal dela é lindo, gente. Muito fofo, muito fofo, muito fofo. Deixa o endereço aí para o pessoal conhecer. Ela tem aves incríveis, viu? E é uma tutora e uma blogueira também, né, Karine? É da turma. Vocês têm que conhecer lá o canal dela. Gisele disse... não, Gisele já passou, não falei não. Ana Cátia já respondi. Tô passando aqui as perguntas. Se eu deixei de responder algum. Esse negócio que a Gisele disse é muito, muito sério sobre a questão de crítica, porque é muito fácil a gente criticar e sem ver o outro lado, sabe? A gente tem que ver o outro lado. E quando a gente tem dúvida sobre a atitude, e principalmente, aí eu vou falar para o pessoal que estiver assistindo aí com seus amigos, se você tem dúvida sobre a atitude, sobre um comportamento, e a pessoa fosse sua amiga, ou ela foi importante para você, chama ela no privado e escuta. Tenta entender a pessoa, tenta ver a situação pelos olhos dela e
Isso não quer dizer que você vai concordar, mas pelo menos quando você compreende os porquês, às vezes você não julga com tanta dureza, sabe? Porque às vezes a pessoa nem... Andresa tá dizendo, bom dia, acabei de chegar e não sei se já foi dito sobre isso, mas gostaria de saber qual é o horário para a primeira e última refeição para filhote de papagaio. Andresa, isso aí vai variando. Tá surgindo também muita dúvida sobre a questão de filhote, né? Muita dúvida tá aparecendo sobre reprodução, mas eu já dei respondi um menino sobre reprodução em casa. Mas é uma questão delicada, né? Que a gente só sabe que não pode, mas é uma pergunta que está chegando muito. Merecia uma live, eu teria que estudar, teria que elencar tudo que envolve esse tema, né? E com a reprodução chega também muita pergunta sobre a questão da alimentação do filhote. Tá sendo duas coisas que quase todo dia tem pergunta nas mensagens. Andrés, essa questão da primeira e da última refeição, ela vai variar. A primeira não, mas a última pelo menos ela vai variar conforme a idade e o que você vai dar para essa ave, né? A primeira é o mais cedo possível. A gente tem que lembrar que o ideal de criação é que ele acompanhe o horário da natureza. Então, ele acorda com o nascer do sol e ele dorme com o pôr do sol. Então, a primeira refeição ela deve ser bem cedo, né? A gente tem que respeitar isso da biologia deles, da refeição logo cedinho. Cedinho, o mais cedo que você puder, 6, 7 horas seria o ideal, né? Eu já vi gente criando filhotinho e eu morria de pena do filhotinho, porque a pessoa vinha pegar a orientação assim, não, que horas você dá a primeira refeição? Ah, 9, 10 horas, que é o horário que eu acordo. Eu parava assim, gente, o bicho já passou a noite todinha com fome e aguentar ele não tem teu organismo. Então, se a gente pegou para criar, a gente vai ter que se adaptar a esse horário. Então, o de manhã cedo seria isso, mais cedo possível que você conseguir dar. E a última, quando ele é um filhote muito novo, vou entender aqui que você comprou num criadouro, um bom criadouro não entrega. Olha, os criadouros por aí que me perdoem, mas pra mim, quando eu vou dar as estrelinhas no criadouro, o criadouro que entrega a ave pelada, criadouro que entrega a ave nova demais pra mim, ele já perde algumas estrelinhas. Então, ele já é um criadouro que eu não indico, certo? Já não indico. O criador tem que entregar a ave empenadazinha. Então, a ave, quando ele entrega na idade certa, vamos lá, 2 meses e meio, 3 meses, 2 meses, tá todo empenadinho já. Para papagaio, e a gente tem que separar, tô falando aqui de papagaio, 2 meses eu já estou começando a redução da papa, já estou apresentando frutas e verduras para eles, que eles vão começar a comer muito pouco, já estou entrando como brincadeira mesmo, para ele também conhecendo a ração extrusada, e aos poucos eu vou reduzindo o volume. Então, alguns papagaios, eles tomam 4 papas, estão bem novinhos ainda. Depois eles passam para ser 3. Quando eles ficam 3 papas, e eu dava para o meu as 3 papas, ela era de manhã bem cedo, por volta de 6, 7 horas. E lá para meio-dia eu dava a segunda papa, e lá para as 5, 6 horas, em média 6 horas, eu dava a última papa. Recolhia no viveiro, eles iam dormir, eu acostumei eles assim. Recolheu o sol, vai dormir junto. Então, a última refeição deles, até hoje também, que eu dou algumas coisas para eles beliscarem, é nesse horário. E depois, você começa, aí desses 3 meses, quando dá 3 meses, você já começa a cortar. A papa que eu começo a cortar, a primeira papa que eu corto é a do meio-dia. Né? Quando eu começo a dizer, eu começo a diminuir o volume e depois eu começo a cortar a papa. Então, a primeira a ser cortada é a do meio-dia. Aí passo assim uma semana sem eles, com a do meio-dia, eles começam a ter mais fome, né? Porque eles já não têm a papa do meio-dia, eles começam a bicar mais
legumes e as frutas e a própria estrusada, pela fome mesmo. A segunda papa que eu retiro é a papa da de manhã, né? A de manhã cedo, que aí eu vou botar um bom aporte de frutas, de verduras, a própria estrusada vai estar lá sempre. E a última papa que eu retiro é a última das 18 horas. Mas assim, 4 meses, estourando, pode ser bem antes, 3 meses e pouco, o papagaio já é para estar fora da papa, há muito tempo, tá certo? Espero ter tirado a dúvida. Gisele está perguntando, uma pergunta que estou para fazer há tempos, o casal aqui tem 1 ano e 3 meses, quando realmente começa a época do acasalamento? Obrigada e beijos a todos. Gi, é assim, se eles tivessem ambiente de natureza, é mais tardio. Por volta de 4 anos, por aí 5 anos é que os papagaios entram na maturidade sexual. Em cativeiro, em ambiente de casa, foi observada uma redução desse tempo para 2, 3 anos. Eu acredito, aí eu tô falando por Adna, que é devido à manipulação errada, manipulação mesmo de pegar, de acariciar onde não deve, né? Porque os cientistas, os estudiosos, as pessoas que trabalham profissionalmente com isso, já perceberam que em casa eles começam a entrar no período reprodutivo, na maturidade sexual, por volta de 2, 3 anos, tem variação de papagaio para papagaio, do indivíduo, né? Tem a questão do indivíduo. E eu, Adna, acredito que a questão da gente manipular de forma errada, de acariciar, e já tem estudo também dizendo que carícias em lugares errados estimula os hormônios, então eu acho que é a gente que contribui para o aceleramento e ele entrar nessa puberdade cedo demais. A mesma coisa que acontece com os humanos, né? Que tem meninas que entram na fase reprodutiva muito cedo, muito antes do tempo. Então é mais ou menos isso que ocorre. Tem essa variação. Então, se acontecer com o seu com 2, 3 anos ou com 5 anos, gente, tá normal, é o tempo dele. Cada um tem seu tempo, a gente tem que respeitar. Isabel está dizendo que a ave dela, quando fugiu, foi o alarme da casa que tocou. Ela teve medo e reencontrou ela 4 dias depois. Tinha ido parar numa casa a 500 metros. A janela estava aberta e ela entrou. Pois é. Isso aí é um ponto importante, né? Que é o que ela fala. O papagaio voou, se assustou, entrou numa casa a 500 metros. Poxa, entrou numa casa a 500 metros, a janela estava aberta. Um dia desse, eu vi um comentário aí, ainda falta eu responder essa pessoa, que ela disse, eu queria orientação como cuidar, porque há um tempo atrás apareceu um papagaio aqui. Gente, não sei onde mora, mas eu vou usar como exemplo o exemplo dela, não dizendo que é o caso dela, mas como exemplo um caso assim. Papagaio não aparece assim, ele veio de algum lugar, né? Então, se um papagaio aparece na sua casa e você vê que ele é mais mansinho, ou que ele é mais arredio porque ele tá com medo, mas, por exemplo, ele tem uma anilha, ou você mora numa área urbana que não tem ninho de papagaio, não tem uma mata aberta para ter, ou o papagaio não é uma ave da sua região, a gente já tem que parar e dizer... Tem dono, né? Ele tem uma família. O papagaio tá bonito, tá bem cuidado, ele tem uma família. Quem é a família desse papagaio? E procurar. E não dizer, não me ajude como... eu quero saber como cuida. Primeiro vamos procurar o dono, né? Porque tem uma família sofrendo. Ai, esse negócio de fuga me tira do sério. Gisele disse que Cocó ouvia a música o dia inteiro e amava. Sempre colocamos MPB, músicas mais calminhas, e tem as músicas e cantores preferidos também, é verdade. A música preferida dele é Esotérico de Gilberto Gil. Ele começa a cantar, não adianta nem me abandonar, e por aí vai. Ai, que fofo.
Aqui eles gostam muito de Marisa Monte, muito, 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 e amam aquela chão de giz, que não é de Marisa Monte, né? É de Zé Ramalho, mas eles adoram Zé Ramalho também. Deixa eu ver se lá atrás eu passei alguma pergunta. Euridice também está dizendo que a dela fugiu por susto. Diego, eu já respondi. Eu acho que aqui atrás eu já respondi todo mundo, né? Gisele disse que aqui na região dela está assustada com a quantidade de aves que estão aparecendo. Já identificamos 5 depois do dia que o Cocó fugiu. Tá fugindo muito e os motivos que eu falei no início da live, né? Tem a questão da época reprodutiva que os bandos de vida livre passam. E tem a questão também de que o povo tá meio maluquinho mesmo. Nessa época tá todo mundo ligadinho no Natal, em presente, em festa, em confraternização. Sônia está perguntando, queria saber como faço para legalizar meus papagaios, onde tenho que ir? Obrigada. Vou responder. Não me achem dura quando eu respondo essa pergunta, mas é porque não tem uma forma mais bonita, tem certas coisas que não tem uma forma mais bonita de falar, né? Uma coisa ilegal, ela é um crime, né? Então, pela lei, não tem como legalizar um crime. É como tentar legalizar um produto de crime, né? Não que a vida seja um produto, mas é porque a gente tem que dar uma palavra. Se eu legalizar o produto de um crime, é como tornar o crime correto. Seria mais ou menos isso o entendimento da lei. Então, não posso fazer isso. Não tem como, não tem meio para fazer isso. O que a lei faz, né, é você tentar conseguir um advogado, você pagar um advogado, entrar na justiça, provando que ele já está há anos e anos na família, que ele é bem cuidado, e pedindo a tutela dessa ave. Aí vai cabe ao juiz analisar e ele pode recusar ou não, né? Você tem que entrar num processo desse sabendo que no momento que você vai pedir a tutela, você corre um grande risco de perder. Principalmente se essa ave for nova, se ela tiver condições ainda de ser readaptada, né? De ser feito um trabalho com ela para readaptar e para soltura, já que era uma ave de vida livre, ela não deveria ter saído da casa dela, que é um ambiente natural. Ela não nasceu em criadouro, né? Então é por aí, é procurar a justiça, mas sabendo que você tem uma grande chance de perder. E mesmo assim, se você ganhar, o papagaio não é seu, uma coisa que a gente tem que estar consciente disso. Quando você ganhar a tutela, você está ganhando o direito de ficar com ele em casa cuidando, mas essa ave é do Estado. Na hora que o Estado quiser retirar de você, ele retira. A gente tem um caso aí de Júnia, que ela tem uma ave que ela ganhou quando ela teve um quadro de depressão. Ela ganhou uma ave legal, foi a primeira ave dela. E alguém fez uma denúncia, ela entrou com um processo, só que essa ave está há muito tempo com ela, fez parte do processo de recuperação da depressão de Júnior, já está muito ambientada na casa, enfim, ela conseguiu a tutela através de uma advogada. Mas é o tipo de ave que você não pode estar expondo em rede social, você não pode, pelas regras lá deles de tutela, né, de adoção, você não pode expor em rede social. Você não pode sair com essa ave, você não pode estar circulando com ela, faz parte também das regras. Tem os períodos que você precisa ficar indo lá no órgão, levar os exames. Então, os exames da ave, consultando veterinário, tem que estar em dia, você tem que estar apresentando ao órgão, eles vão pedir. E
vai ficar havendo fiscalização na sua casa para saber como é que você está cuidando, se o local está adequado, se está limpo, se a comida está correta. Se eles entenderem que você está falhando em algum ponto e acharem por bem, eles tomam a qualquer tempo e hora, ou se a legislação mudar, ou que seja lá que aconteça, a hora que eles quiserem retirar esse papagaio de você, eles podem tirar. Então, legalizar, tornar ela legal, com nota, com anilha, com tudo, não tem como. Talvez na justiça você consiga tutoria. Elisângela Souza está perguntando, tem uma dúvida. Tem o louro de 1 ano e 2 meses. Ele é adulto com qual idade? A ave ela é considerada adulta quando ela entra na maturidade sexual. Então vai ter essas variações aí. 3, 4, 5 anos vai variar. É o que a gente chama que ela é adulta. Ela já atingiu a maturidade sexual dela. Ó, Karine deixou o endereço dela do Instagram, né? Obrigada pelas palavras, pelo carinho de sempre. Beijo, Karine. Legal ver você por aqui mesmo. Gisele disse que Cocó veio do criador com a asa inteira. Levamos no vet na mesma semana e ele nos orientou a parar. Concordamos, mas na primeira tesourada na asa eu mandei parar. Só essa tesourada atrapalhou muito os primeiros voos dele. Perdia o equilíbrio e demorou 1 ano para crescer. Sim, eu esqueci que a pessoa perguntou lá atrás. Realmente, dos meus, ele foi em torno para eles voltarem a voar. E Carola foi um grande estímulo, porque eles viam Carola voando e começaram a tentar. Mas demorou nessa faixa, 1 ano e 3 meses, para eles começarem a asa crescer. Gente, eu acho que é isso, né? Oi, Mônica, beijo. Ela tá dizendo, Adna, bom dia, saudades de você e de todos. Elisângela tá dizendo que diferença da... calopsita, ela reproduz praticamente o ano todo se deixar, né? E entra muito cedo na maturidade, apesar de não ser bom reproduzir logo. Mas, e também as pessoas começam a exagerar um pouquinho na questão da reprodução da calopsita, né? E pode colocar em risco a saúde dela. A Ana Cátia está dizendo, na mesma ave legalizada, o IBAMA deveria fiscalizar para evitar maus tratos. Exatamente, eu até comentei isso na live passada, que eu acho que a legislação lá precisa mudar, porque... é muito complicado hoje a situação das aves. Eu tô falando ave mesmo que você comprou no criadouro. E eu vou ver se depois eu falo um pouco, não sobre essa questão sobre essa questão da situação da ave de quem compra mesmo, que a gente traz para casa da gente, né? Comprou no criadouro e trouxe para casa da gente. Porque eu acho que tem que mudar alguma coisa, sabe? A situação não pode continuar do jeito que tá, se criando de todo jeito, colocando em qualquer lugar, fazendo tudo da forma que quer. Até porque, eu acho que na lei de 1932, mas eu vou consultar direitinho, ele fala que todo animal vivo dentro do solo, dentro do território, ele é propriedade do Estado, né? Então, na verdade, quando a gente compra um bicho desse num criadouro, a gente não está comprando de fato uma propriedade, a gente está comprando o direito de cuidar, o direito de ter em casa, como se a gente estivesse comprando uma licença, né? Pronto, agora deu uma luz. É como comprar a placa de táxi, né? Na verdade, você não está comprando aquela plaquinha quadrada, é o direito de circular, né? O direito de ser taxista, o direito de exercer. Então, é a mesma coisa. Você não tem direito sobre a vida de fazer o que você quiser e desfazer, de judiar, de ser cruel, de não cuidar bem. A própria lei diz que eles têm que ter assistência veterinária, que a falta da assistência veterinária é considerado maus tratos, muito topo peca nisso, né? Acha que maus tratos é só bater, que maus tratos é só acorrentar, é só judiar, é só ferir, e não é. Maus tratos, a própria
Quando o tutor ele demora a dar assistência médica, ele reluta em dar essa assistência, ele reluta em fazer coisas que são necessidades básicas para a vida, já entra na lei de crime de maus tratos. Gisele está dizendo, Adam, de uns tempos para cá, o Bento às vezes perturba a Bia, ela foge porque ele bica as patas e outros dias estão no maior love. Faz parte e faz, casal, né? Casal, ou irmãos, ou amigos, a gente faz isso um com o outro na convivência, né? Tem dia que os papagaios aqui estão no maior love, chameguinho, beijinho, brincadeira, e tem dia que estão tentando se matar ali, brigando. E a gente faz isso com o irmão. A gente faz isso com quem a gente gosta, né? E tem dia que a gente tá menos paciente. É o que eu sempre digo, olha, sabe que a pessoa não tá na veia boa, não tá bem naquele, tá meio virada pra virada? Deixa quieto, sai de perto, ri e vai procurar outra coisa pra fazer. Quando a pessoa melhorar, quando você vê que ela tá normal de novo, e os bichos são do mesmo jeito. Mônica tá dizendo, teria que ter todas as especificações que o IBAMA pede, tipo tamanho do viveiro, alimentação adequada, visitas regulares ao veterinário. Exatamente, é isso que a gente precisa ter. A gente precisa regulamentar, né? Para todas as aves, para quem tem bicho comprado em criadouro, tudo direitinho, mesmo que você comprou, você teria que sofrer fiscalização. Teria que ser dada uma licença mesmo para cuidar, mediante você preencher requisitos. Deveria ser assim, a gente precisa mudar. E não achar que porque a gente comprou no criador, a gente pode fazer e desfazer e fazer o que quiser com esse bicho, né? É uma vida acima de tudo. Acho que é por aí. Gente, eu vou falar a última coisa que eu queria falar, que eu vou fazer o almoço. Já tem. Eu vou fazer o almoço hoje. Vou fazer o almoço. Então vou falar. Tem um seguidor que a ave dele morreu, o papagaio dele morreu. E ele disse que o outro tá bem triste, né? Eu ainda não respondi ele, que eu fui pra aula ontem. Eu sou estudante. Eu fui pra aula ontem, não me pergunte o que é que eu estou estudando. Eu estou estudando métodos de traquinagem. Aí, então, não deu tempo de eu responder todo mundo. Tem falta eu responder um monte de mensagem aí. E ele passou uma mensagem, eu só dei uma lida, mas ainda não respondi, vou responder aqui. Que o papagaio dele morreu e o outro papagaio tá bem triste, né? Não fala, não canta, não quer comer e tal. Então, tem dois pontos importantes numa situação dessa. Eu vou comentar isso aqui para vocês porque vai servir para outras pessoas também. Uma coisa meu papagaio morreu e eu não sei por que ele morreu, né? Ele estava bem, estava comendo, estava cantando. No outro dia eu cheguei lá e ele estava já morto no fundo da gaiola. Por que esse papagaio morreu, né? Ele podia estar com a doença hepática já em estágio avançado e por fora não está demonstrando. Ele podia estar com vírus, ele podia estar com a bactéria, a gente sabe que eles escondem. Então, quando uma ave minha morre, é muito importante fazer autópsia. Eu sei que muita gente não tem acesso à autópsia. Alguém me falou por aí há um tempo atrás que era em torno de 1.200, 2.000. Não sei também se esse valor está correto. Se algum veterinário assistir quiser dizer mais ou menos o valor, eu agradeço. Não sei quanto é uma autópsia, mas eu sei que não é um procedimento também baratinho. E mesmo que a pessoa tenha dinheiro, nem todo mundo tem acesso a um veterinário, um local, até porque teria que enviar essa ave, né? Se ela mora no local que não tem esse serviço, ela teria que enviar essa ave congelada, tudinho dentro do procedimento para ela passar por essa autópsia, enfim. Mesmo que você não tenha como fazer a autópsia, que é o ideal para determinar o porquê que aquela ave morreu, mas você tem outras aves, a gente tem que levar as outras aves para exame, certo? É a primeira parte dessa questão, morreu um no bando, eu tenho outros. É verificar como está a saúde do outro, porque se aquela morte foi viral, né?
o outro pode estar com aquele vírus ali incubado e pode vir também a falecer. E às vezes o outro morre também, você acha que foi de tristeza, que é uma possibilidade, né? É comum que se adoeça, o bicho morra de tristeza mesmo por falta do outro. E na baixa da imunidade devido a essa tristeza, aquele vírus que ele pegou do que morreu também, ele acaba sucumbindo também, você acaba perdendo outras aves. Então, quem passar por isso, por favor, se você tem outras aves em casa e uma morreu, ou faz a autópsia, que é o ideal, é o melhor caminho, ou vá, pelo menos, na falta da autópsia, fazer exame nos que ficaram em casa. O outro ponto é a questão do luto. A ave sofre esse luto, sofre muito. O tutor vai sofrer e passar por esse luto, mas a gente, como tem um preparo muito maior do que eles, né? Talvez não, né? Tem horas que eles dão show de bola na gente, é muito melhor do que a gente, mas tudo bem, vamos pular essa parte. Vamos tentar segurar um pouquinho aquela dor da gente, sofrer em outro momento, né? Não que a gente não vá respeitar a ave, vai respeitar a dor dela, mas para que a gente também não chegue com tanta dor e aflição para junto da que já está sofrendo, porque é o momento da gente dar força a ela, da gente tentar fazer brincadeira, tentar ficar mais próxima, tentar fazer um pouquinho o papel do outro, tudo sem excesso e sem exagero, mas dando força para que essa ave volte a comer, para que essa ave não sucumba de tristeza, né? Porque ela vai ficar e a gente tem que procurar, seja com brinquedo, seja com carinho, seja com a comidinha mais quentinha, gostosa, uma papinha, uma coisa diferente, mas que a gente ajude ela a passar por esse processo do luto, que é normal e ele sofre. Ele vai sentir principalmente quando são duas aves bem grudadas. Então, o momento de você chegar bem junto mesmo na questão do carinho e dos cuidados. E não esquecer da parte do médico. Então, não sucumbam, deixe para chorar quando vocês estiverem sozinhos, que a gente sofre mesmo, que a gente sente falta. Mas tente estar forte para dar força para aquela ave que perdeu seu amigo, porque é um momento talvez que ela mais precise de você, tá bom? Então, acho que é isso hoje, né, gente? Outro dia eu apareço pra gente conversar mais. Pensem o que eu falei sobre a questão de fuga, compartilhem os posts de fuga, a gente precisa da adesão de vocês. Sigam as boas páginas, eu já indiquei aqui várias páginas, várias vezes. Sigam as boas páginas, tenham espírito crítico do que vocês leem, dos lugares que vocês frequentam, porque a gente vê muita orientação louca aí na rede, né? E material bom, material informativo, material que ajude outras pessoas, gente, compartilhe. As matérias sérias, as matérias mais, sabe, com peso informativo maior do que as brincadeiras e as fofuras, elas precisam ter engajamento da gente, porque isso é uma luta para que a realidade, para que a visão dos tutores mudem, tá bom? Beijo a todos, espero ter ajudado. Qualquer dia desse eu apareço. Vou tentar trazer novidades, tentar trazer convidados para cá, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Bom almoço para vocês. Tchau.